Ora boas, neste momento eu gostaria de falar acerca da solidão. A solidão é um problema grave, uma doença, uma epidemia que ataca as pessoas, que afeta as pessoas nas várias sociedades, nas várias culturas. E o que é a solidão? A solidão, pode e deve ser pensada de muitas maneiras. Acima de tudo, para a individuologia, não só, a solidão é um problema individual, não é um problema relacional. A solidão é uma questão intrínseca. Eu posso estar na solitude, que é estar sozinho e sentir solidão. Posso estar na solitude e não sentir solidão. Eu posso estar acompanhado e sentir solidão. Posso não estar acompanhado ou posso estar acompanhado e não sentir solidão. Basicamente, a solidão é falta de ser, é falta de alma. A solidão é falta de essência. Quando uma pessoa está descentrada dentro de si, a pessoa está centrada nos outros de uma maneira ou de outra, porque a sociedade empurra para isso, porque a nossa cultura hoje em dia empurra para isso. As pessoas viverem uma vida de aparência, uma vida de exterior, uma vida de autoanulação. A solidão é um problema intrínseco na medida que é uma ausência intrínseca. A pessoa está longe de si. A pessoa está descentrada. E quando a pessoa está descentrada de si, a pessoa perde o seu centro, a pessoa sente um vazio. O vazio é a falta dela mesma. Isto parece meio o discurso da ilusão, relativamente utópico, mas é mesmo assim. Por isso é que quando as pessoas começam a meditar, para mim só a meditação puramente é que resolve o problema da solidão, enquanto problema individual. Cada um é responsável por meditar ou não meditar. Vocês verem. Depois, por isso é que se uma pessoa não meditar, uma pessoa não resolve o problema da solidão. Porque a solidão é a falta de ser. Quando o nosso ego empurra-nos para viver de fora para dentro, que é uma espécie de sistema de sobrevivência, sempre fugir da dor, do medo, do desconforto, está sempre preocupado com a materialidade, com a sobrevivência. Não está preocupado com a alma. E ao se centrar de fora para dentro, ao uma pessoa procurar realizar-se de fora para dentro, e nesse sentido procurar andar sempre a satisfazer as expectativas que os outros tenham relativamente assim, conscientes, inconscientes, diretos e indiretos, além de andar sempre à procura de reconhecimento, quando uma pessoa está sempre tão centrada em buscar reconhecimento dos outros, uma pessoa está no fundo a tentar compensar a falta de autoestima. A questão da solidão e da autoestima tem uma intimidade enorme. Quem tem autoestima não sente solidão. Quem sente solidão tem falta de autoestima. Porque são duas coisas intimamente ligadas, profundamente ligadas. A solidão não existe onde existe a autoestima e a autoestima não existe onde existe a solidão. Portanto, resolver o problema da falta de autoestima é resolver o problema da solidão. É estranho, mas é assim. Quando uma pessoa não está bem em si mesma, uma pessoa sente um vazio porque a pessoa está descentrada, além de ter bloqueios emocionais, outras coisas para resolver, uma pessoa está a tentar realizar-se de fora para dentro. Quando uma pessoa está a autoestima pressupõe uma centragem intrínseca. Isso pressupõe uma centragem intrínseca. Existindo a centragem intrínseca, não existe a solidão. Porque a solidão, a priori, é falta de ser, é falta de alma. E as pessoas têm de compreender que a solidão é um problema espiritual. Quem se confunde com o próprio corpo, quem pensa que é o próprio corpo, naturalmente sentirá a solidão. Quem trabalha o interior, quem trabalha a sua espiritualidade no sentido da nova era, no sentido New Age, no sentido da interiorização, não é a espiritualidade materialista que se vê por aí, é estranho, mas é a espiritualidade egoica, a espiritualidade baseada no medo. Isso não resolve o problema da solidão. Por isso é que eu costumo falar no problema das religiões. As grandes religiões, no sentido geral, não resolvem o problema da solidão. Estamos a falar em budismo, isso é outra coisa, mas isso é mais uma filosofia. Uma pessoa pode pensar o budismo como religião, como filosofia, dependendo dos conceitos que uma pessoa queira dar. Porque religião pressupõe religação, isso o budismo incentiva as pessoas a olharem para dentro, então ele incentiva a religação, incentiva a religião, neste sentido da palavra. Mas uma espiritualidade não incentiva uma pessoa a olhar para dentro, a reconhecer-se a si mesma, a trabalhar o interior, a valorizar a sua individualidade, a sua independência intelectual, emocional e espiritual. É uma espiritualidade que não incentiva isto. Acaba por ser uma falsa espiritualidade. E não incentiva e não ajuda as pessoas a resolverem o grande problema que é o problema da solidão e o grande problema que é a falta de autoestima. Porquê é que há tantos religiosos que têm uma enorme falta de autoestima? E que sentem um vazio enorme, uma solidão enorme? Porque a religião, ou as religiões centradas no passado, que fazem o culto do extrínseco, muitas vezes
elas não incentivam a interiorização. Nem sequer incentivam, porque não querem perder o poder e o monopólio, nem sequer incentivam a pessoa a pensar por si mesma. Por isso é que eu sou muito a favor da liberdade espiritual, da liberdade intelectual, por isso é que eu incentivo muito a questão da curiosidade, da liberdade e da independência intelectuais, mas sou preciso pensar profundamente isso. Como na sociedade em geral, ou na cultura em geral, a alma está morta, porque muitas religiões não ensinam a pessoa a fazer exercícios de interiorização para olharem para a alma e para se descobrirem a si mesmas e para respeitarem a própria singularidade, a própria energia original e reprimem uma data de prazeres e uma data de condições fundamentais para a felicidade. A pessoa não se consegue realizar, não se consegue iluminar propriamente com as religiões das grandes massas. Uma religião que não propõe a interiorização verdadeira, pura, que acha que uma religião que não percebe, que não valoriza a dimensão interior quanto máxima, nunca poderá ajudar as pessoas a resolverem o problema da solidão, muito menos o problema da autoestima. Portanto, solidão e autoestima estão intimamente ligadas. Quem tem solidão não tem autoestima, quem tem autoestima não sente solidão. Portanto, se vocês sentem um vazio interior, podem ter certeza que não têm autoestima. Porque uma pessoa, quando tem esse vazio, uma pessoa vai tentar tapar o vazio como? De forma inconsciente com o ego. É a tentativa de realização inconsciente fora para dentro. Com os outros. Depois o outro acaba por ser o responsável por tapar o vazio. Depois as pessoas, claro, têm relações de apego e de posse relativamente ao outro. A pessoa tem um vazio, a pessoa quer tapar, a pessoa não se quer resolver porque não quer meditar, não quer fazer exercícios de interiorização. Então a pessoa acaba por tentar realizar-se fora para dentro sem se aperceber, com extrema exigência relativamente ao outro. Porque o outro acaba por ser o responsável pela própria felicidade. Já viram? O outro é o responsável por eu não sentir solidão. O outro é responsável por eu gostar de mim. Se o outro não gostar de mim, eu não gosto de mim. Pois claro que só os filósofos de autoajuda que falam acerca destas coisas. Como isto não é ensinado nas escolas. A que a prioridade são outras coisas. Pois também andamos a formar robôs. O sistema de ensino hoje em dia ensina forma robôs. Forma autómatos. Infelizes. Só forma as pessoas para trabalhar. O que importa é trabalhar. Sempre para trabalhar. Serviço, capital. A única coisa que existe. E a dimensão interior, a dimensão emocional, a dimensão da felicidade, a dimensão do lazer, a dimensão... É tudo colocado de lado. E nas escolas não ensinamos as pessoas a não sentir solidão. Não ensinamos as pessoas a ter autoestima. E depois, claro, que o mundo entra em grandes crises, que o mundo entra em grandes guerras. Claro. Em grandes conflitos. Nós andamos a formar pessoas infelizes, frustradas, insatisfeitas, que não sabem o que é que andam aqui a fazer, que não sabem o que é que gostam, muitas vezes. Nós não ensinamos as pessoas a olhar para dentro, a pensarem por elas mesmas. E aqueles que ousam pensar por eles mesmos, aquelas pessoas, eles, elas, seja o que for, são logo condenados. As pessoas não sabem fazer outra coisa senão julgar a diferença. Há muita coisa que precisa ser transformada no mundo. Mas neste caso estamos a falar acerca... A questão é que está tudo ligado. Neste caso estou a falar acerca de... Ou estamos, seja como for, a falar acerca do problema da solidão e da autoestima. Estão intimamente ligados. Comecei o vídeo para falar acerca da solidão. Estou agora também a falar da autoestima. Claro que eu já desenvolvi trabalho acerca disso. Mas não era este o objetivo original. Mas faz parte dos vídeos. A vezes surgem ideias. Às vezes lembro-me de coisas que eu não tinha ideia a priori para falar. É uma questão séria o problema da solidão. Depois as pessoas tentam resolver o problema da solidão, como eu já falei antes, com o prazer. Ou com estados alterados de consciência. Ou com estados de exigência relativamente aos outros. Pois nós exigimos que os outros sejam isto ou aquilo, que façam isto ou aquilo para nos resolver o vazio. Pois estamos sempre insatisfeitos com tudo, frustrados com tudo. Porque temos aqui um vazio que só pode ser resolvido por nós. E o que é que uma pessoa faz? Olha para dentro? Medita? Para? Não. Está sempre a querer fazer coisas. Olha ainda mais para fora.
Acha que se tiver o corpo ideal que resolve o problema do vazio interior, da solidão, da falta de autoestima? Acha que se tiver o carro ideal resolve o problema do vazio, da solidão, da falta de autoestima? Acha que se tiver a casa ideal resolve o problema do vazio, da solidão, da falta de autoestima? Acha que se casar resolve o problema do vazio, da solidão, da falta de autoestima? O casamento é muitas vezes mais uma relação de possessividade que outra coisa. Às vezes eu ouço o discurso, eu quero casar. Eu quero casar. Então, mas porquê? Não sei, quero casar. Quero... Mas porquê que queres casar? Profundamente, assim, porquê que achas? Porquê que sentes tanta vontade de casar? Porque eu quero um homem que seja só meu. Só meu. Só meu. Querendo uma pessoa que seja só nossa. Porque às vezes as pessoas casam, né, com a ideia de que há tanto amor, um amor tão grande, e depois chega... E depois, quando se divorciam, muitas vezes já há até polícia. Onde é que está o amor? Porquê é que as pessoas se casam? Já pensámos profundamente acerca disto? O amor acontece na liberdade ou acontece em relações de posse, de ciúme, de julgamento, de exigência, de solidão? Uma pessoa que sente solidão não consegue amar ninguém, livremente, incondicionalmente. Como sente solidão, tem um vazio, o que é que ela vai obrigar a outra pessoa a fazer? A agir no sentido de tapar o vazio. Então vai ser sempre um relacionamento de conflito, um relacionamento de exigência. Quando uma pessoa não olha para dentro e está sempre à procura de relacionamentos, que é interessante que há o culto do relacionamento hoje em dia. Hoje em dia há muito tempo. Há o culto do relacionamento. A pessoa não pode estar sozinha, fica encalhada. Está encalhada. Porque é preciso alguém para preencher o vazio. Foi já aquela ideia, esta pessoa preenche-me, preenche-me, preenche-me. A pessoa ama tanto a pessoa, há tanto amor, que se essa pessoa decidir estar com outra pessoa, é uma raiva enorme. Eu não coaduno amor com raiva, amor com julgamento, amor com ciúme, não coaduno muito. Porque as pessoas não estão habituadas a olhar para dentro. Porque as pessoas não estão habituadas a colocar-se em causa. Porque há uma enorme confusão com a palavra amor ou com aquilo que ela significa. É a grande questão de confundir amor com doença, com dependência emocional. E depois ainda existe a ilusão de que onde não há ciúme não há amor. Quer dizer que onde não há doença não há amor. Então o amor tem de existir com a doença. O amor tem de existir com o sofrimento, com o conflito, com o julgamento, com a raiva, com a vingança. O amor não tem de existir com isso. O amor não coaduna com isso. As pessoas não estão habituadas a amar porque elas não se amam elas mesmas. Como as pessoas sentem um vazio, as pessoas sentem uma solidão. E as pessoas podem. Como as pessoas sentem um vazio, as pessoas sentem uma solidão, e as pessoas não resolvem isso, depois as pessoas vão tentar realizar sempre fora para dentro. E os relacionamentos vão ser sempre conflituosos. Se uma pessoa não aprende, se uma pessoa não dedica um tempo sozinho, o tempo que for necessário, sozinha, para se realizar interiormente, para primeiro encontrar a plenitude sozinha e depois poder estar com os outros, se a pessoa não faz isso, todos os relacionamentos que aconselham vão ser altamente problemáticos, conflituosos e vai haver sempre insatisfação e frustração. Porque a pessoa não esteve sozinha, a pessoa não se resolveu sozinha, a pessoa não percebeu que o seu problema da solidão só pode ser resolvido sozinha, quando aprender a estar sozinha, quando ela enfrentar o medo que tem de estar sozinha. E depois temos a sociedade dos outros a empurrar-nos para relacionamentos. Porque as outras pessoas, muitas vezes, também estão nesse vazio. Também estão nesse estado de solidão. Estão nesse estado de exigência relativamente ao outro. E como elas próprias têm medo de ficar sozinhas, elas sentem um vazio enorme, elas acham que a solução que não foi solução para elas é a mesma solução que não poderá ser solução para outra pessoa. Como elas acharam que resolveram o problema da falta de autoestima e da solidão, arranjando uma companhia e estando sempre coladas a essa companhia, sempre com conflitos de ciúmes e toda uma data de possessividade e assim, a pessoa acha que, primeiro, o problema não foi resolvido. Acha que essa não solução é a solução para outra pessoa. Como se estar sozinho por tempos, por momentos, fosse uma coisa necessariamente errada.
Enquanto houver este culto doente do relacionamento, não é o relacionamento que é doente por si só, é o culto doente do relacionamento, em que as pessoas têm um vazio enorme e procuram compensar essa falta de autoestima e essa solidão com os outros. Enquanto houver isso, os relacionamentos em geral vão ter todos problemas enormes. Porque a raiz não foi resolvida. E a raiz está em cada indivíduo, daí a individuologia. Portanto, eu recomendo que não tenham medo de estar sozinhos, não tenham medo de enfrentar essa solidão, porque só assim é que depois poderão ter relacionamentos saudáveis. Uma pessoa só pode ter um relacionamento saudável com uma pessoa quando ela própria está saudável consigo mesma. O relacionamento, a solidão nunca será resolvida com este ou com aquele relacionamento. O problema do vazio de interior, da falta de autoestima, toda uma falta de frustração, insatisfação, nunca será resolvida, nem com bens materiais. Com estatuto, com fama, com conhecimento, com poder, com dinheiro, não é resolvido com nada disso. Com coisas boas para a aparência, para andar na rua a mostrar. O vazio interior, a solidão, a falta de autoestima, a frustração e a insatisfação não se resolvem com essas coisas. Sabem como é que se resolve? Também não é com medicamentos, acredita. Não é com medicação que se resolve isso. Não há medicamento para a solidão. Se criarem isso aí é uma ilusão. A solidão é um problema espiritual, tem de ser resolvido espiritualmente. É uma coisa intrínseca, profunda. É a falta de alma. É como vivemos numa sociedade em que a alma está morta, em geral. São poucas as pessoas que não têm a alma morta a apodrecer. Claro que temos pessoas que vivem em conflito constante, que vivem constantemente frustradas, insatisfeitas, a competirem umas com as outras. Porque depois o nosso ego usa a competição, as vitórias, o poder, a superioridade para resolver o problema da falta de autoestima. Como se a condição de superioridade fosse resolver a lacuna interior, a gralha, a falta interior. Isto são problemas sérios. Porque isto afeta profundamente a sociedade no sentido geral. Não há político que decrete uma lei que resolva o problema da solidão das pessoas. Há pessoas viciadas em política e eu vou ver. Há uma pessoa mais sensível, mais consciente, vai haver, e há um vazio interior enorme dentro daquela pessoa. Nós temos de encontrar meio termo. Não se pode viver só a vida exterior, só a vida social, só a vida relacional. Nós temos de ter vida interior. Depois as pessoas, claro que acabam por ser altamente incongruentes umas com as outras. E dentro delas mesmas. As pessoas estão muito mais atentas àquilo que os outros fazem, àquilo que os outros pensam, àquilo que os outros dizem, do que aquilo que elas próprias fazem, pensam, dizem, sentem. Acreditam. Às vezes as pessoas estão tão centradas em procurar incongruências nos outros que não reparam nas incongruências básicas que têm dentro de si. Nós fazemos isso de forma inconsciente, quando nós não desativamos o ego. Quando nós não fazemos trabalhos de meditação para desativar o ego. E muitas vezes, por não termos autoestima e por vivemos com um vazio enorme, nós nem sequer estamos a tentar compreender o outro. Nós queremos procurar defeitos, nós queremos criar defeitos que não existem, nós queremos denegrir, como falasse a espantalho e não só, para nos sentirmos melhor do que aquela pessoa. Portanto, nós dedicamos tanto tempo e energia para olhar para o outro e nem sequer o outro vemos. Nem sequer o outro conhecemos, nem sequer o outro compreendemos. Então não nos compreendemos nem a nós, nem ao outro. A mesma ferramenta que uma pessoa usa para se conhecer a si mesma é que usa ou que pode usar para conhecer os outros. Uma pessoa não cuida do seu interior, se conhecer a si mesma, nunca poderá conhecer verdadeiramente os outros. Depois há aquelas máximas, conhece a ti mesmo e conhecerás Deus. As religiões incentivam as pessoas a conhecerem-se elas mesmas. Pois é. Nós temos de pensar profundamente acerca dessas coisas. As religiões, grandes religiões, seja o que for, claro, cada caso é um caso. O que eu quero é pôr as pessoas a refletir acerca dos assuntos. Agora, eu sei que muita coisa que eu digo é desconfortável, mas eu não posso só falar coisas confortáveis. Eu sei que muitas coisas que eu digo são difíceis de compreender, são difíceis de conhecer até. Mas eu não posso só falar coisas confortáveis, coisas fáceis. Nem muito menos tenho de falar ou vou falar em busca de reconhecimento dos outros. Da básica e imediata compreensão dos outros. Eu não posso viver em função disso, assim também não ajudarei ninguém. Se uma pessoa for a um terapeuta que lhe diz, por exemplo, um terapeuta seja qual for, que diga
ao paciente, à pessoa que não está bem, exatamente aquilo que ela quer ouvir, a pessoa sai de lá, gastou dinheiro, ou não gastou, seja como for, e não aprendeu nada, não evoluiu nada. Temos de aprender a lidar com o desconforto intelectual e emocional. São fundamentais para o crescimento. O desconforto é fundamental para o crescimento. E não existe crescimento sem transformação. E não existe transformação se uma pessoa não admitir a possibilidade, se uma pessoa não tiver abertura consciencial e se uma pessoa não admitir a hipotética necessidade de mudança intrínseca, interior, individual. Esta é a grande relação que eu gosto de estabelecer entre a filosofia no sentido geral e a psicologia no sentido geral. O discurso acerca da alma, da mente, seja o que for. A psique. Portanto, eu acho que por agora está tudo. Claro que ficam sempre coisas por dizer. Não dá para dizer tudo num só vídeo. Mas o que disse, disse. Aproveitem positivamente. E o que não disse, paciência, não disse. Talvez diga noutros vídeos. Isto aplica-se a todos os outros vídeos que eu fiz e faço. Ficam sempre coisas por dizer. Às vezes coisas básicas e fundamentais, mas são coisas da vida, temos de aceitar. A imperfeição faz parte da vida. E acho que por agora está tudo. E cumprimentos filosóficos.